Quando muitas pessoas me perguntam a mim uma coisa, significa que a congregação inteira está apertada emocionalmente, está se perguntando isso. Então, quero compartilhar uma palavra com você, filho, filha de Sião, homens e mulheres de Deus que oram, que estão junto com a gente intercedendo pelo nosso país, que está preocupado com o que está acontecendo no Brasil, que está com medo, que está apreensivo, que está com raiva, mais com raiva do que com medo e apreensivo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E antes de ler o texto que eu quero ler com você, eu quero te dizer algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é que não é pecado ficar com raiva da Dilma porque ela botou o Lula para ser ministro. Faz assim. E essa foi a pergunta que mais fizeram para mim. Pastor, eu estou com raiva, estou revoltado, estou me sentindo feito de otário, porque o país inteiro diz que não quer nem a Dilma e ela ainda me traz o Lula para dentro do governo. E os especialistas em política dizem que ela trouxe o Lula para dentro do governo para proteger ele de ser preso como manobra política, para que ele não seja preso, para que a coisa não complica mais. E para te dizer a verdade, política não é minha área. Então eu não consigo não saber se foi por isso que ela fez. Eu sei que todo mundo ficou com raiva, o Brasil inteiro ficou com raiva, ficou chateado, ficou irritado, ficou se sentindo feito de otário. E os desdobramentos da política no Brasil está longe de estar claro, longe de estar resolvido, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é que todos nós fomos afetados, todos nós estamos sendo bombardeados pela mídia, trazendo as posturas de um lado, as posturas do outro. Tem um monte de teoria da conspiração, um monte de medo ocorrendo, inclusive o medo de gerar uma guerra civil no Brasil. E eu sei que vocês estão orando, eu tenho pedido para vocês orarem sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: ore com raiva, mas ore. Ore para Deus intervir, porque a nossa oração é que faz a diferença. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que se você está envolvido em militância e se você está envolvido em ir para a rua também não é pecado. As leis do nosso país permitem que você vá para a rua e faça manifestação. Então, ao ir para a rua, você não está quebrando uma lei. Mas, pastor, não é desrespeito à autoridade? Não é desrespeito à autoridade, porque a autoridade maior do país se chama Constituição. E a Constituição, que é a maior autoridade, nos países democráticos, a maior autoridade não é o rei. A maior autoridade não é o presidente. Nos países democráticos, a maior autoridade é a Constituição. Ela é a maior autoridade do país. Ela manda mais que o presidente. E como ela manda mais que o presidente, ela diz que o povo pode ir para a rua e pode dizer: fora Dilma, Lula ladrão, pode. Então, se você for, você não está pecando. Joia? Essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você. A terceira coisa que eu quero dizer para você é que eu não recomendo, como seu pastor, eu não recomendo que você vá para a rua, por algumas razões. Razão número 1, a maioria das vezes, não é pacífica. Razão número 2,
nossas armas não são carnais. Nossas armas são poderosas em Deus para anular sofismas. Razão número 3. Existe uma alma coletiva nas manifestações. Depois que o indivíduo está no meio, ele é movido pela sensação coletiva. E as chances de você, como homem de Deus, como mulher de Deus, movido pelo coletivo, fazer coisas das quais vai se arrepender depois, é muito grande. Porque se você nunca teve, vai por mim, eu sei das coisas. O sentimento que as pessoas têm quando estão lá no meio é o sentimento junto com a multidão. Então a chance de você, sentindo a sensação da multidão, fazer o que não devia, o que não quer fazer, o que a multidão inteira está fazendo, é muito grande. Então eu não recomendo por essas razões. Recomendo sim que você ore muito para que Deus controle as coisas, para que Deus manipule os interesses escusos por trás de quem está no governo e por trás das massas que estão se movendo. Não se engane, não existem dois lados apenas nessa situação. Um lado bom, que é quem não está no governo, e um lado ruim, que é o que está no governo. Não é assim que funciona. Existem muitos lados nessa situação. Vários lados. E a maioria escusos. Com interesses escusos. Em geral, os que não têm interesses escusos, os ingênuos, os verdadeiramente patriotas, em geral, são massas de manobra na mão dos interesses escusos. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Deus use até os interesses escusos para fazer o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a nossa pátria. Então, embora eu não te recomende que vai para a rua, minha maior recomendação de todas é que, indo ou não indo para a rua, pelo amor de Deus, jejue e ore pela nossa nação nesse tempo de dificuldade. Por quê? Porque nossa nação está no meio de uma crise. Depois de uma crise, as coisas podem ficar muito pior. As coisas podem ficar muito melhor, ou as coisas podem ficar na mesma. Crises são ótimos momentos para a coisa mudar, e às vezes pode mudar para pior. Quem estuda a história da humanidade, estuda a história das guerras civis, história das revoluções, no decorrer da história, todo mundo sabe. Crises são imprevisíveis quanto ao resultado. Então, não tem garantia nenhuma de que essa coisa toda é para melhor. Mas nós podemos orar. E você está sendo convocado para orar mais. Minha recomendação para você também é que você se comporte como quem tem fé e não deixe seu coração se envenenar pelo veneno da mídia. A mídia é altamente especuladora, porque a mídia vive de vender especulação. Então, não deixe seu coração ficar mal. Não importa o que acontecer, você vai ficar bem, porque você é de Deus. Amém. Não importa o que acontecer, você vai ficar bem, porque você é de Deus. Amém. Vocês me ouviram? E por que isso é importante? Porque a maior desgraça da especulação, em todas as áreas, é que a especulação gera sensações fortes nas pessoas, e as sensações fortes geram impulsos.
E essas pessoas agem por impulso, fazem besteira, e depois que a crise passa, ela diz que foi a crise que destruiu a vida dela, e na verdade foi ela mesma. Então, tudo bem com o raciocínio? Então, uma pessoa por medo pode decidir, por exemplo, dar um tiro na cabeça. E depois que tudo passar, alguém avaliando a situação vai perceber que não precisava daquilo, podia ter resolvido de outra forma, e ia ficar muito bem. Por que ela fez? Porque ela se envenena com as sensações, faz besteira, depois quando passa, tinha jeito, mas ela não esperou, tinha jeito, mas ela não confiou, tinha jeito, mas ela não teve esperança. Então, você não pode ser como os demais que não têm esperança. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, capítulo 13. Aliás, capítulo 4, versículo 13. Meus irmãos, não sejais como aqueles que não têm esperança. Diga assim, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Então, o que a mídia diz, não leve em conta. Não deixe isso afetar sua alma. Não é que você não deve estar informado, esteja informado. Tome postura, mas tome postura equilibrada. Não deixe que a sua raiva da Dilma te leve, por exemplo, a brigar com seu irmão ou com seu amigo que é pró-Dilma. Deixa ele ser pró-Dilma em paz. Não deixe que essas coisas tome conta da sua cabeça. Haja de forma equilibrada. E se por acaso a notícia do dia for, pronto, estourou um problema, agora o Brasil está muito pior, não permita que a sensação de desgraça invada sua alma. Olha para a história do povo de Deus. Todas as vezes, em todos os tempos da história, em que o povo de Deus estava em aperto, esse foi o momento dos grandes milagres de Deus. Então, se a coisa aparentemente piorar, vai ser a hora da gente continuar crendo que Deus vai fazer milagres para nós. Amém? Não pare de orar. Quero ler para você Salmo capítulo 2. Eu quero que esse salmo seja o salmo do seu consolo. Eu quero que esse salmo seja o salmo do seu consolo. O povo de Deus no Brasil está orando pelo Brasil. Ao contrário do que certas pessoas dizem por aí, de que a igreja de Jesus no Brasil não funciona, de que a igreja de Jesus no Brasil não está funcionando bem, não existe, não é real, é mentira. Eu conheço uma igreja de Jesus no Brasil. Eu conheço o povo de Deus no Brasil. Amém. Claro que tem trigo e joio, tem, mas isso não é só no Brasil, isso não é só agora. Sempre teve trigo e joio. Então não é porque o joio está em evidência, não é porque o joio só quer poder, não é porque o joio só quer aparecer, só quer palco, só quer fazer show, que a igreja de Jesus no Brasil não seja igreja. Tem uma igreja no Brasil, e mais, a igreja de Jesus no Brasil está orando pelo Brasil. A igreja de Jesus no Brasil está jejuando pelo Brasil. E nós vamos ver sim os resultados dessa oração na política. Nós vamos ver sim os resultados dessa oração na economia. Nós vamos ver sim os resultados dessa oração na sociedade. Pastor, mas se tem uma igreja no Brasil, por que o Brasil está nessa crise moral? Todas as vezes que o trigo cresceu, todas as vezes, é só você olhar a história. Todas as vezes que o trigo cresceu, o joio reagiu. Isso é história. Não é histórico a ideia de que não, quando tem avivamento real, quando tem manifestação real de Deus no povo, que a sociedade inteira se muda automaticamente. Não é verdade. Quem estuda a fundo e com verdade, por exemplo, a
reforma protestante, vai ver que ao mesmo tempo que a reforma avançava, houve guerras por causa da reforma, houve gente morrendo por causa da reforma, houve confronto armado por causa da reforma, e houve crentes verdadeiros por causa da reforma. Joio e o trigo estão sempre andando juntos. Então não se assusta não, isso é normal, isso faz parte. Mas entenda, tem uma igreja de Jesus no Brasil orando pelo Brasil. Amém. E a oração vai fazer efeito. Amém. Olha para esse texto e tenta ver nesse texto dois mundos operando paralelo. E dois mundos operando paralelo dentro da política. Veja no texto do Salmo 2, os políticos, os poderosos, agindo ao mesmo tempo que o ungido e que Deus, numa mesma terra. Presta atenção nisso e tenta ver isso com os meus olhos. Pelo menos tenta. O texto do Salmo 2 diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Digam, eles tramam. Eles tramam. Diga, existe um jogo de interesses. Existe um jogo de interesses. Porque eles estão tramando. Porque eles estão tramando. Versículo 2 diz: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Diga assim, tem reis e tem governantes. Tem reis e tem governantes. Diga, tem poderosos e políticos. Tem poderosos e políticos. E diga, eles conspiram Eles conspiram com o seu jogo de interesses. com seu jogo de interesses. E o que eles mais querem O que eles mais querem é que os princípios do Senhor é que os princípios do Senhor e os princípios do ungido não dominem. e os princípios do ungido não dominem. Versículo 3 diz assim: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Diga, eles estão na contramão do processo de Deus. Eles estão na contramão do processo de Deus. Versículo 4 diz assim: do seu trono nos céus o Senhor se põe a rir, o Senhor caçoa deles. Diga, Deus existe. Deus existe. E Ele está vendo tudo. E Ele está vendo tudo. E toque no seu irmão e diga assim: Deus está rindo. Diga assim, nessa confusão toda, Deus está rindo. Versículo 5: em sua ira o Senhor os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, e no meu santo monte. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Diga assim, é da conta de Deus a política e os governos da terra. Os governos da terra. Ele interfere nessas coisas. Ele interfere nessas coisas. Preste atenção nisso. Versículo 6 diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O versículo 7 estabelece a primeira fala do ungido, a primeira fala daquele que confia em Deus. O versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás como vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Diga assim: quem é crente? Quem confia em Deus de verdade? Quem confia em Deus de verdade Tem uma postura de fé nessas horas. tem uma postura de fé nessas horas. Apesar de tudo Apesar de tudo e acima de tudo, e acima de tudo, ele continua crendo. ele continua crendo. Versículo 9 e 10 e 11 é de novo o Senhor falando para os povos da terra. Ele diz assim, versículo 10, aliás: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra.
Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não fique irado e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Nota 3 coisas nesse salmo. Primeiro, a cena descrita pelo salmista. Essa cena que o salmista descreve tem a ver com isso que nós estamos vivendo no Brasil. É uma cena onde políticos poderosos, governantes corruptos, gente que quer negar a realidade do poder de Deus, a realidade da moral de Deus, a realidade da ética de Deus, a realidade do que é certo e do que é errado, porque eles têm poder, simplesmente. Porque essas pessoas ousam desafiar as crenças de Deus, ousam desafiar os princípios de Deus, porque eles têm poder. Eles podem. Se você olhar para a política do Brasil hoje, você vai ver exatamente isso. Quem tem poder está confiando demais no poder que tem. Está acreditando sinceramente que podem driblar as instituições, a soberania das instituições no Brasil, pode driblar o poder que o Brasil tem, o Brasil enquanto nação, pode driblar o povo, fazer todo mundo de bobo e fazer o que quer e que vai dar certo porque o poder está na mão dele. Você está vendo isso? Você também está vendo outras pessoas que não estão no poder, mas querem poder. E eles veem a chance de driblar quem está no poder para eles assumirem o poder. No final das contas, a gente só pode apelar para Deus. Pastor, significa que nós não vamos fazer nada? Não, vamos fazer. A gente já está fazendo. Tem muita coisa acontecendo. As pessoas que têm que fazer estão fazendo. E se tiver algo que você pode fazer, faça. Use as ferramentas que tem. Use a internet, use a voz, use o que tiver que usar. A gente está fazendo. Mas a questão não é não fazer. A questão não é o que você faz. A questão é no que você acredita. Você precisa acreditar que a mão de Deus vai mover o que precisa ser movido, inclusive os mal intencionados. A mão de Deus vai mover, inclusive, quem está com segundas intenções de um lado e de outro. E Deus vai mover o melhor para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos orando. Amém. Então, quando você olha para a cena pintada pelo salmista, você percebe os poderosos lutando contra um indivíduo chamado ungido. Esse ungido é o indivíduo que ele está querendo o governo de Deus. Ele está querendo que o governo seja aquela fala que o Fernando falou no domingo. Fernando falou no domingo que quando o justo prospera, quando o justo governa, o povão se alegra e fica feliz. Mas quando é o ímpio que cresce, é quando o ímpio tem poder na mão, o povo fica triste, o povo sofre, o povo geme. Por quê? Porque poder na mão de ímpio é desgraça na certa. Porque ímpio com poder, ele só pensa em desgraçar mais a vida dos outros. Ímpio com poder na mão só pensa em ter um pouco mais de prazer, um pouco mais de bem para si mesmo. Aliás, ímpio com poder quer mais poder. É sempre assim. E para que ele quer mais poder? Para poder ter mais poder. E por que ele quer mais poder? Para ter mais poder. A razão de ser do poder na mão do ímpio é ter mais poder. E a razão de ser do poder na mão do justo? Cumprir a missão. Quando o justo tem poder, em todas as instâncias de poder, o justo quer cumprir a missão, porque a única razão da existência do poder para alguém que é justo, para alguém que é responsável, para alguém que é consequente, é usar o poder para cumprir a missão. Porque todo mundo que tem essa mentalidade de servir ao Deus de Abraão sabe: eu vim ao mundo com uma missão. E tudo que Deus entregar na minha mão é para cumprir a missão. Mas na cena descrita nesse salmo, os poderosos, os governantes,
não estão usando o poder para cumprir a missão. Os poderosos, os governantes, estão usando o poder para confrontar os propósitos de Deus e para viver do jeito deles. A segunda coisa que nós notamos nesse texto é como Deus reage a isso. O texto diz que a reação de Deus é, primeiro, ele ri. Ri significa que Deus não está nem um pouquinho preocupado com essa confusão toda. E por que Deus não está nem um pouquinho preocupado? Porque Deus sabe exatamente onde é que isso vai dar. Às vezes uma pessoa me procura com um problema difícil e ela está muito mal com aquele problema, a dor dela é grande. E às vezes, depois que a pessoa termina de me contar o problema, depois que ela termina de desabafar, eu me permito rir. Às vezes, disfarçadamente, às vezes gargalhando mesmo. E quase sempre a pessoa tem a sensação de estar rindo porque não é com você. Mas ela também tem a sensação de ele sabe alguma coisa que eu não sei, senão não está rindo. Deus ri nesse texto quando ele vê os poderosos da terra reunidos para a corrupção, para o mal, fazendo complô, onde um poderoso apoia o outro poderoso para juntos fazerem o que não presta, para juntos fugirem das consequências dos seus erros. Quando Deus vê isso, ele ri, porque ele sabe que o propósito dele, o projeto dele vai se cumprir. E esse indivíduo sem vergonha, que está agindo na contramão do propósito, vai ser ferramenta para que o propósito se cumpra ali na frente. Amém. Deus ri porque Deus está vendo algumas coisas que os outros não estão vendo. Aleluia. Depois que Deus ri, ele deixa claro que ele tem um propósito. E se você ri junto com Deus, se você não deixar seu coração se amedrontar, se você não deixar o seu coração ficar ansioso, se você não for consumido pela raiva e pela revolta, você vai ser ferramenta de Deus para mudar as coisas com equilíbrio. Você vai ser ferramenta de Deus para orar, para jejuar, para clamar, para fazer alguma coisa se você tem ferramenta para fazer. Se você não tem ferramenta, não vai ficar se sentindo culpado porque não tem ferramenta. Ore que Deus vai levantar as ferramentas. Não deixe que a revolta te consuma, porque a maioria dos brasileiros estão revoltados porque eles estão vendo debaixo do nariz dele as coisas acontecerem e um sentimento de impotência tomando conta, uma raiva, porque ser feito de otário gera na gente uma revolta e uma sensação de impotência. O que eu posso fazer? A maioria dos brasileiros está sentindo isso. Não deixe que essa sensação te consuma. Amém. Porque senão você vai adoecer. O que você pode fazer de efetivo? Faz. O que você não pode fazer? Relaxa e vai orar. Porque Deus disse, eu já estabeleci meu reino. Eu já tenho um propósito. Eu vou cumprir meu propósito. Então primeiro Deus ri, depois ele estabelece um propósito. Depois no versículo 10, ele dá uma advertência para os reis. A advertência que ele dá para os reis é o seguinte: se você tem poder, e não importa que tipo de poder você tem, respeite os meus ungidos. Por que você tem que respeitar os meus ungidos? Porque se o meu ungido perder a paciência com você e ele abrir a boca, você está encrencado. Os poderosos são advertidos pelo próprio Deus no versículo 10, 11 e 12, aonde Deus diz assim: beije o filho para que ele não fique irado. Deus, na sua postura, ele se preocupa com o poderoso nessa história, porque
depois de rir e mostrar que existe um propósito, ele diz para quem tem poder, no meio dessa confusão: não permita que o poder que você tem seja instrumento da maldade. Não permita que o poder que você tem seja instrumento da corrupção, seja instrumento do egoísmo, do egocentrismo. Não permita, porque se você fizer mal para os meus, se os meus sofrerem por sua causa, você está encrencado. Porque quando chegar a hora de eu me manifestar, a primeira coisa que eu vou fazer é te cobrar o que você fez com os meus. Israel era o povo de Deus do Velho Testamento. Israel pecou. Por causa do pecado de Israel, Deus parou de protegê-lo. Satanás levantou a Babilônia contra Israel. E tanto o profeta Isaías quanto o profeta Jeremias disseram na sua palavra profética: eles estão batendo no meu povo porque eu deixei. Porque o povo é meu. Mesmo em pecado, é meu povo em pecado. Está em pecado, mas é meu. E eles estão batendo porque eu liberei para bater. Agora tem uma coisa: todo o exagero que eles estão cometendo, daqui a pouco, quando chegar a hora da visitação, quando chegar a hora de eu abençoar meu povo, eles estão encrencados comigo. Porque vão pagar tintim por tintim o que fizeram com os meus. Esse salmo revela uma das posturas de Deus no meio dessa confusão. E uma das posturas de Deus no meio da confusão é: você pode até ter poder, e você pode até usar o seu poder para fazer besteira, mas segura sua onda, que daqui a pouco vai chegar o tempo da manifestação. E quando chegar esse tempo, todas as vezes que você usou o poder de forma errada, todas as vezes que você maltratou o meu pequenino, o meu ungido, só porque tinha poder de fazê-lo, vai ser cobrado de você e vai ser cobrado caro. Então é melhor você beijar o filho para que ele não fique irado. Porque se ele ficar irado, ai de ti. Então, primeira parte do salmo, ele pinta o quadro, muito parecido com o quadro que a gente está vivendo. Segunda parte do salmo, ele mostra a reação de Deus. A terceira parte do salmo que eu quero mostrar para você é a reação que Deus cobra de nós no meio dessa confusão. O que Deus espera de mim e de você nessa confusão? A primeira participação do ungido, que somos nós, nesse texto, está no versículo 7. No versículo 7, o ungido, que é alguém de Deus que está no meio dessa confusão, ele diz assim: primeira coisa que eu vou fazer, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Qual é a primeira coisa que um homem de Deus faz no meio de uma confusão dessa, no meio de uma incerteza dessa? Ele proclama o decreto de Deus. Ele não permite que o que está do lado de fora afete o que ele tem do lado de dentro. Esse ungido está cercado pelos exércitos da terra, os homens maus e poderosos do planeta estão cercando ele, está enchendo a cabeça dele, enchendo de ameaças, enchendo de promessas ruins. E como é que ele reage? Ele diz: eu vou decretar, eu vou proclamar, eu vou falar em voz alta o que Deus falou. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim: tu és meu filho, hoje te gerei. Toca no seu irmão e diga para ele assim: mesmo que as circunstâncias digam o contrário, você é protegido de Deus. Ele tem uma aliança com você. Não permita que as más notícias te assustem. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diga isso, mas diga com voz forte para ele. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Não tenha medo. Glória a Jesus.
O ungido está no meio da confusão, os poderosos da terra estão mostrando seu poder, e o ungido faz o quê? Ele proclama o decreto de Deus. Deus falou, eu acredito. Parece que não é verdade, mas eu acredito. Ele está comigo. Ele lançou um decreto. Segunda coisa que o ungido faz, versículo 8. Ele continua proclamando. Mas olha o que ele proclama no versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. A segunda coisa que o ungido faz, que é também a segunda coisa que nós somos convidados por Deus a fazer, é, antes de qualquer coisa, use o poder da oração. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O primeiro poder que homens e mulheres de Deus têm é a oração e a confiança em Deus. Você primeiro não vai para a rua, primeiro você ora. Você primeiro não corre para o hospital, primeiro você ora. Você primeiro não liga para o seu amigo político poderoso, primeiro você ora. Por que isso é importante? Porque se você vai primeiro procurar os poderes desse mundo, você colocou Deus em segundo lugar. Esse ungido, ele está no meio da confusão, onde os poderosos estão impondo seus poderes, onde os poderosos estão mostrando que eles acreditam sinceramente na inconsequência que o poder lhes dá. Mas esse ungido, em vez de aceitar normalmente, ele vai orar. Pede-me e eu te darei as nações. E essas nações aqui está se referindo aos poderosos. Eu vou colocar o poder dos poderosos à sua mercê. Eu vou colocar aqueles que acham que são inatingíveis, eu vou colocar à sua mercê. Me pede que vai ver o que eu faço. Aleluia. Então, o primeiro poder da igreja de Jesus não é o poder dos deputados, não é o poder dos senadores, não é o poder dos empresários poderosos que estão financiando, não é o poder dos partidos políticos, não é o poder judiciário, não é. O primeiro recurso de quem tem fé é a oração. Pastor, você está dizendo para a gente não usar os outros recursos? Não. Os outros recursos, se é que você tem algum, também são recursos de Deus. Deus também usa o Senado, Deus também usa a Câmara Federal, Deus também usa o Poder Judiciário, Deus também usa a Polícia Federal, Deus também usa o Poder Legislativo. Deus usa. Deus usa países estrangeiros interferindo. Deus usa tudo. Mas a sua primeira confiança tem que ser em Deus e na oração. Depois, se você tem outras ferramentas que Deus mesmo te deu, use-as. Por favor, use-as. Mas a primeira coisa a fazer é: pede-me, eu te darei as nações por herança. Me pede. Em vez de você deixar as más notícias encher a sua cabeça, em vez de você ficar sem dormir, preocupado, será que os países aliados do governo vão fornecer armamento? E será que vai ter guerra civil no Brasil? Em vez de você ficar sem dormir por causa disso, vai dormir. Vai. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não fica sem dormir, não. Amém. Glória a Deus. Descansa. Fique em paz. Deus vai cuidar de você. Não vai dar nada errado, não. Não, a zika não vai atrapalhar nada na sua vida. Seu bebê vai nascer com saúde, fique em paz. Vai nascer feliz, saudável, bem. Vai. Crê, confie em Deus. A primeira atitude que Deus coloca para o ungido é proclamar o decreto de Deus. Não permita que as más notícias apaguem o que você acredita. Segundo, usa a oração. Tem que orar. Toca no seu irmão e diga para ele: tem que orar, meu irmão. Tem que orar.
E por que tem que orar? Porque a oração, ela é a ferramenta para dar legalidade para Deus agir. Deus age quando seu povo ora. E quanto mais oração, mais Deus age. Então, se você está orando pouco, para de orar pouco e começa a orar muito. Amém? Ora muito. A terceira atitude que Deus coloca para o ungido aqui, versículo 9, Deus está falando para o ungido assim: tu as regerás com varas de ferro e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O versículo 9 está dizendo que se você é um ungido, você precisa valorizar as ferramentas que tem e usá-las. Não é porque a sua primeira ferramenta é a fé, não é porque a sua segunda ferramenta é a oração, que você não pode usar. Por exemplo, se Deus te deu ferramentas como dinheiro, use. Aleluia. O texto está dizendo: você vai regê-las com vara de ferro. Pode fazer alguma coisa? Faça. Não, pastor, não tem nenhuma vara de ferro, então não chegou na sua mão ainda a vara de ferro. Vai ficar só na fé e na oração, que são as primeiras. Essa você tem. E não me venha com churumela dizendo que você não tem, porque tem, que eu sei que tem. Amém. Você está aí? Amém. Primeira ferramenta, fé. Segunda ferramenta, oração. Mas o texto diz: você vai regê-las com vara de ferro. Você vai quebrar como se ela fosse apenas um vaso de barro. Ou seja, eu vou te dar uma vara de ferro. Eu vou te dar uma ferramenta. Se você tem a ferramenta, não seja covarde. Pastor, eu descobri que tem um jeito de fazer isso ou fazer aquilo. Então faz. Tiago disse que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, está pecando. Então Deus te deu o poder, você pode fazer alguma coisa? Faz. Não, Deus não me deu o poder. Vai dormir. Fique em paz. Mas ora primeiro, pelo amor de Deus. E quando eu digo vai dormir, eu estou falando de você não permitir, que as más notícias tirem seu sono. Dorme em paz, menina. Pode dormir que Deus cuida. Aleluia. Glória a Deus. Mas se Deus te deu uma vara de ferro, toma postura. Use a sua vara. Deus não vai ser o protetor dos covardes, de quem pode fazer e não faz nada. Se você tem ferramenta para fazer e não faz, não vai te cobrar, porque quem te deu a ferramenta foi Deus. Aleluia. A Cida está perguntando: que ferramenta é essa? Por exemplo, vamos dizer que você seja um senador e pode dar o voto correto. Você tem a ferramenta, você é um senador. Vamos dizer que você seja um deputado e você tem uma ferramenta, você pode. Vamos dizer que você seja um empresário e pode tomar uma postura, se unir a uma dessas entidades de empresas aí e tomar postura, fazer alguma coisa. Seja lá o que você pode fazer, eu não sei o que você pode fazer, mas você pode fazer alguma coisa? Faz. Mas não faz confiando nas suas ferramentas. Aleluia. Nunca. Suas ferramentas só são suas porque Deus te deu. Use-a sem covardia, mas também sem orgulho, mas também sem soberba. Não seja covarde em usar suas ferramentas. Se Deus te colocou numa determinada postura onde você pode agir, age. Não seja covarde. Mas antes de agir, proclame o decreto do Senhor. Não permita que as más notícias te abalem. Antes de agir, ore muito, busque a face de Deus, porque o nosso país não vai melhorar por causa das manifestações. Nosso país não vai melhorar porque o poder judiciário está pegando pesado. Nosso país não vai melhorar porque a Polícia Federal está pegando pesado. Nosso país vai melhorar,
mas porque tem gente nesse país inteiro orando e orando muito. E nos 4 cantos do país tem crente de verdade orando. Tem um monte de outros crentes conversando fiado, falando mal dos que estão orando. Mas os que estão orando não estão nem aí, eles continuam orando. Então eu preciso desafiar você. Olha, e se você pode fazer, faça. Eu quero fazer 2 orações com você. A primeira oração, eu quero orar com você para que Deus te guarde, para que Deus console a sua alma das más notícias, para que as más notícias não te desanimem, para que as más notícias não te deixem desesperado, para que seu coração seja quietado, porque o justo não tem as más notícias. O justo fica em paz mesmo quando a má notícia chega. Ele confia que Deus vai mover até a má notícia a favor dele. Então eu quero orar primeiro por isso. Segundo, eu quero junto com você orar pelo nosso país. Vamos ficar de pé.